Produção. Olá, sejam muito bem-vindos e a palavra de hoje é... Antes de ir para a palavra de hoje, eu quero apresentar... Esse é meu marido, tá, gente? Ele tá repaginado para 2021 e nós estamos aqui ao vivo, último discipulado online com o grupo Hellbot, grupo mais que abençoado e vitorioso em Cristo Jesus. E a palavra de hoje já é para te preparar para o Hellbot do Senhor. É isso mesmo. Esse ano na nossa igreja, né, foi o ano da restituição, ainda falta um mês para a restituição, então não desista até o último milésimo de segundo da restituição do Senhor. E o ano que vem é o ano da prosperidade do Senhor, amém? Quantos tomam posse? E você acredita que, olha aqui, ó, projetando 2021, Hellbot, nós brincamos aqui com o pessoal do grupo que é o nosso ano, o ano do nosso grupo, e esse nome foi dado para o meu marido há mais de 2002, né? Há mais de 18 anos quase atrás, e veio para o nome do nosso grupo de estudo bíblico na igreja, de discipulado, de apacentamento, rede de apacentamento, e também para a nossa empresa. Uma delas chama Hellbot Service. E o versículo é Gênesis 26, 22. Deu-lhe o nome de Hellbot, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então, a palavra de hoje é: você quer a prosperidade de Deus? Eu te desafio amanhã, segunda-feira, esse vídeo vai entrar na terça, na segunda-feira, dia 30, vai estar começando, projetando até dia 13, todos os dias. Na palavra do Senhor fala que o nobre projeta coisas nobres e assim ele irá perseverar, irá prosperar. Então, eu te desafio, venha fazer conosco 14 dias de jejum e oração, bombardeando os céus e tomando posse das promessas do Senhor. Mas é orar mais ação. Não tem como você tomar posse da prosperidade do Senhor sem antes ter um mindset. Como que eles falam? É assim mesmo que fala, né? Mindset. Tá aí na moda. O que é isso, pastor? É mudança de mente. O que é isso? Configurar a sua mente para a prosperidade que Deus tem para a sua vida. E nós vamos aprender juntos como mudar a nossa mente. Como ter um mindset, sei lá se fala assim, tem que melhorar a minha fluência no inglês. Então, eu gostaria de começar com vocês, o primeiro versículo eu já li, e eu quero entrar com vocês o seguinte. Para quem entrou agora, sejam bem-vindos, coloca no mudo, por favor, o microfone. Que é mindset? Não sei se fala assim, mas é M-I-N-D separado S-E-T. Configuração da mente. Literalmente mudança da mente. Sabe o que estava escrito no Google, nosso professor de hoje, moderno? Estava escrito assim: referimos a mindset quando nós estamos referindo a características da mente humana que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Então eu preciso ter uma mudança na mente para que eu possa tomar posse da prosperidade plena do Senhor do ano de 2021. Vamos ler vários versículos na Bíblia. Vamos ler o primeiro, Romanos 12, do 1 ao 3. Diz assim, sobre a nova vida: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão, usando a mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o mindset aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, para que eu tenha a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ou seja, a prosperidade plena do Senhor, o ano de 2021 cheio da prosperidade do Senhor em todas as áreas, não só financeira, eu preciso ter mudança da mente. Eu preciso ter um mindset com o Senhor. Amém? Então, eu quero, antes de ler vários outros versículos, lembrar alguns testemunhos, exemplos de homens de Deus
que tiveram uma mudança da mente. Eles literalmente escolheram mudar a mente diante das adversidades e escolheram configurar a mente não voltado para o caos, para a adversidade, para a afronta, mas mudar a mente e enxergaram na adversidade, no caos, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ter prosperidade. Não acharam que era o fim, mas no meio do caos viram que era o começo, o início do prosperar do Senhor, o início do rebote do Senhor, do fluir rios de águas vivas. Vamos começar com o exemplo com Isaac. Isaac tinha sensibilidade e visão de ver aonde ele cavava os poços jorravam água sem cessar. Só que ele poderia ter literalmente perdido o foco da mente, da sua visão, diante das afrontas, diante das perseguições, que ele cavava o poço e lá ia o rei e mandava o povo dele entulhar os poços que Isaac abria, mas ele tinha a mente blindada e ele não perdia o foco na mente, o seu mindset diante do Senhor, ele não perdia o foco. Ele ficava com o olho focado em quê? No propósito que Deus tinha desafiado a ele de fazer o quê? Cavar poços, e lá ele iria ter o quê? A prosperidade plena do Senhor, aquele poço ia jorrar sem cessar. Amém? Um exemplo que a gente viu ontem no treinamento do curso Habitudes, a gente até postou que estava no curso, no treinamento, o exemplo tremendo foi de Thomas Edison, o que descobriu a lâmpada incandescente. Gente, além dele ter descoberto a lâmpada incandescente, eles colocaram várias coisas que ele descobriu que eu fiquei assim, eu não sabia, né, pastor? Mais de 2.300 patentes. Mais de 2.300 patentes, inclusive do microfone, vários exemplos que o pastor até tirou print, depois eu coloquei pra vocês. Tem um filme que eu até queria compartilhar com vocês, mas a gente não sabe compartilhar na tela do Team Link, depois eu vou colocar pra vocês aí no WhatsApp, que é 2 minutinhos e vale a pena. O que aconteceu? Thomas Edison, acho que a maioria já conhece a história, ele foi mandado embora da escola que chamaram ele de retardado, só que não falaram para ele, fizeram uma cartinha para ele entregar na mão da mãe. E a mãe leu a cartinha, mas não com essas palavras, falando que o filho era retardado. Olha a mudança da mente da mãe, o mindset que ela teve, o clique, o despertar, a chavinha que virou do Espírito Santo, sensibilidade, plena sabedoria divina, de trazer para o filho uma outra visão, uma outra mente do que ele era. Uma mente de mãe que vê as qualidades, não vê os defeitos e vê o tesouro que está escondido, né? Que é muito lembra o amor de Deus para conosco. A mãe não leu que ele era retardado, mas disse que a inteligência dele era tão grande, que ele era um gênio, que a escola não dava conta de adequar a ele lá, então que ela que tinha que ensinar ele em casa. E ele foi um autodidata, ele estudava sozinho. E olha quantas coisas que o cara que foi rejeitado pela escola, ele criou. Mais de 2.300 patentes. Até nós conversamos, falamos assim, imagina essa escola quando descobriu o cara que eles rejeitaram, a criança que eles rejeitaram, a criança que eles rotularam que era retardado mental. Imagina o diretor, porque poderia ter muito bem até o marketing para a escola, né? O Thomas Edison saiu aqui da escola, perderam o marketing. Então, tudo aqui na mente, mudança de mente, mindset. Então, aquela mãe teve a mente de Cristo que enxergou o tesouro que estava ali escondido que ninguém conseguia enxergar. Outro exemplo, Esaú e Jacó. Perdão, não era esse que eu queria colocar, não. Eu quero colocar Josué e Caleb diante dos 10 espias. Dos 10 espias, os únicos que viram a oportunidade que a terra manava leite e mel foi quem? Tô com Esaú e Jacó na cabeça, mas não. Caleb e Josué foram os únicos que viram, nossa, a terra é boa, tem frutos grandes. Os outros dos 8 espias viram o quê? Meu Deus, é cheio de gigantes. Então, no meio de uma pandemia dessa que nós estamos, muitos
sucumbem, muitos caem na derrota, no desespero, no medo, na frustração, no fracasso, porque só enxerga com os olhos naturais, que só vê isso, mas não consegue ver oportunidades, que tem gente que estão prosperando no meio da adversidade. Hoje nós vimos um testemunho de um irmão que falou o seguinte, que ele no início da pandemia ficou com medo, mudou de local, o aluguel era maior, a princípio realmente caiu a produtividade, porém Deus deu uma estratégia diferenciada para ele na mente e ele aumentou o faturamento, primeiro aumentou 20% e agora está 40% a mais. O Senhor quer dar instruções para nós na mente, para alargarmos a nossa tenda, porém, o nosso foco, a nossa mente tem que mudar. Tem que mudar a chavinha, tem que abrir os horizontes para que nós possamos ver o direcionar do Senhor, aonde que está o poço que vai cavar e vai jorrar água sem cessar da prosperidade, como diz em Gênesis 26, 22. Outro exemplo foi Davi. Davi podia muito bem, ele não era responsabilidade dele, porque ele não era soldado, de ter matado Golias. Só que ele enxergou no Golias, que todos estavam amedrontados, a oportunidade de cumprir o chamado que Deus tinha dado para a vida dele, que tinha já derramado óleo sobre a cabeça dele e disse que ele era rei. E além de tudo, da família dele não pagar imposto, porque quanto que é que a gente paga de imposto, imagina? E a família dele inteira foi isenta de imposto. José teve uma mudança na mente. Só que é claro, gente, que a mudança na mente não é a chavinha que você vira assim, igual o gênio da lâmpada. É um processo. Nós temos que nos permitir a termos a mente aberta e o espírito sensível à voz do Senhor, o trabalhar do Senhor, para que nós não possamos ser pessoas ignorantes, intransigentes e inflexíveis. Porque Deus é um Deus dinâmico. José ficou chateado que os irmãos dele queriam matar ele, que jogou no poço, vendeu para o escravo. É lógico. Ficou com mais de 2 anos o irmão dele lá preso na prisão para poder ele digerir toda essa situação e liberar perdão para que concretizasse o sonho que Deus deu para ele lá quando ele era menininho, que os irmãos e toda a família se prostrava a ele. Houve um processo, houve uma mudança na mente para ele enxergar que no meio daquele caos que ele viveu, no meio daquela desgraça que ele viveu, Deus tinha um propósito maior para se concretizar, ao ponto dele chegar para os irmãos dele e falar assim, não se preocupem, vocês não fizeram maldade para comigo, foi Deus cumprindo o propósito que ele tinha para mim, para servir a minha casa, servir o meu povo. E Abraão, gente? Abraão e Moisés. Pensa, Abraão, ele tinha uma vida boa, ele tinha terras, e ele teve que ter uma mudança na mente diante do chamado que Deus deu para ele. Deus falou assim, larga a sua terra, larga a sua parentela, que eu vou te levar numa terra que é sua. E você vai ter uma descendência maior do que a quantidade de grãos de areia, das estrelas no céu. Pensa, o cara estava na zona de conforto, de acomodação, chegado no nível de vida já satisfatório, já era realizado. De certo ele pensava assim, olha, eu vou ter filho, eu vou passar para meus filhos, dos filhos vai passar para os netos dessa terra, eu tô bem tranquilo aqui, bem cômodo. Só que Deus tirou ele da zona de conforto, da acomodação e estendeu a tenda. Ele teve que ser desafiado na mente a obedecer algo que ele nem enxergava. Só teve essa mudança de mente por causa da sensibilidade dele e da fidelidade em obedecer ao ID do Senhor. E Moisés, que teve que largar o palácio, vida de palácio, ser um forasteiro para libertar o povo e ainda, por causa de uma desobediência que ele teve, o Senhor falou que não ia deixar ele entrar na terra prometida. Pensa! Gente, a gente estava, uma desses treinamentos que a gente estava fazendo, essa palavra eu fiz ela em 3 momentos que fui anotando. E aí Deus mudou a chavinha, mudou minha mente. Eu ficava pensando, nossa, mas por causa de um deslize de Moisés, Deus foi meio injusto, né? De não deixar ele ir para a terra prometida, que manava leite e mel. Quanto que ele sacrificou.
que ele largou o palácio, quanto que ele passou de sofrimento, 40 anos no meio do deserto, com esse povo murmurento, e ele não entrou na terra prometida, e Deus me mudou a mente. Sabe o que Deus me mostrou? A bondade dele, não a injustiça dele. Deus foi tão justo com Moisés, ele não entrou na terra prometida, porém ele viu. Ele pôde perceber que aquela comissão, aquela missão, aquele propósito que Deus tinha colocado no coração dele, na vida dele, que os sacrifícios que ele fez em propósito dessa missão que Deus te colocou, não tinha sido em vão, que ia se concretizar. E isso já foi um alento para a alma e o espírito de Moisés, que completei a obra, completei a carreira. Porque o papel dele era levar o povo até a terra prometida. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Diante de tantos exemplos, aí eu te pergunto, você será como esses bons exemplos ou como os exemplos negativos que erraram no meio do caminho? Por exemplo, Adão e Eva, por exemplo, Judas Iscariotes, que permitiram que a condenação fosse tão forte que sufocasse a alma deles e o espírito deles ao ponto de impedi-los de se aproximarem de Deus e de se arrependerem e de mudarem a mente. De condenação para libertação, para salvação, para perdão, para uma novidade de vida com Deus. Quem sabe se Adão e Eva tivessem se arrependido, nós nem precisaríamos ter tido a vinda de Jesus, porque teria sido resgatado aquele projeto inicial. E Judas, se Judas tivesse se arrependido, com certeza ele tinha recebido o perdão de Deus, só que infelizmente ou a condenação veio tão grande sobre ele que ele fez o quê? Suicidou. E um exemplo que o pastor Lauro deu no domingo passado, de Mefibosete, que é o filho de Jonatas. Ele, olha, a mente, o medo consumindo a mente, escravizando a mente, rouba as bênçãos e as promessas do Senhor. Mefibosete, filho de Jonatas, ele era tão medo, tão pavor, que ele e a babá vivia com medo de Davi, porque Davi assumiria o reino, depois que Saul morreu, que ela fugiu para proteger Mefibosete de Davi, sendo que Davi ficou a vida inteira procurando a linhagem real para abençoar e resgatar a identidade real de Mefibosete e colocar ele no palácio e na mesa dos reis. Quantos anos ele perdeu atordoado no meio dessa correria que ele caiu e ficou manco? Ele não viveu, ele viveu escravo do medo. Porque ele tinha tanto medo de Davi que ele perdeu a bênção. Quantas vezes, por causa da condenação, como eu falei de Adão e Eva, como eu falei de Judas Iscariotes, quantas pessoas não vão na igreja porque erram, pecam e acham que tem a mente errada e tem que ter uma mudança de mente, mindset, da visão que elas têm para com Deus, que acha que Deus é um Deus castigador, parece aqueles velhos rabugentos com um cajado na mão, pronto para ficar batendo e corrigindo os filhos. Sendo que nós servimos um Deus que é bom em todo tempo, Ele é bom. Um Deus que é misericordioso, um Deus que mandou o seu Filho unigênito para que nós possamos não nos perecer, mas possamos ter a vida eterna e novidade de vida. E que nós possamos nos redimir para termos o melhor do Senhor sempre. Pastor, falando de relacionamentos, você imagina Mefibosete, se ele tivesse procurado, ou às vezes tem certas pessoas aí que tem algum tipo de relacionamento com um parente, ou alguma pessoa que às vezes estava igual Mefibosete e Davi. Os dois ali, um querendo abençoar, Davi querendo abençoar Mefibosete, mas ele achava que estava com medo e corria. Então às vezes pessoas, vamos orar a Deus para que possa refazer essa amizade, refazer os relacionamentos, porque muitas vezes as pessoas anseiam por isso. Ainda mais agora com essa final pandemia, de ano, final agora, de ano. Natal, e o que acontece? Confraternizações. E aí às vezes as pessoas perdem o melhor de Deus. Mefibosete poderia estar desfrutando muito, Sim. Se eles tivessem buscar, saber realmente, será que Davi quer me matar? Sim.
Né? Ele achava que era isso. E na verdade, Davi queria abençoar. E resgatar a identidade real. Tanto é que trouxe para o palácio e ele comia na mesa dos reis. E então, além disso, também trouxe as bênçãos financeiras. Resgatou não todas só as sobre terras. ele, sobre toda a descendência. Toda a família, deu todas as terras para ele. Então, o que você escolhe? Você quer ter a prosperidade plena do Senhor? Mudar a mente para largar as tendas e para que os seus poços possam jorrar fonte de águas vivas sempre? Amém? Então, que nós possamos ter em mente esses exemplos que viram no meio do caos, da adversidade, a oportunidade para que a glória do Senhor, o poder do Senhor, que Ele é um Deus bom, um Deus de provisão, sempre se manifeste através das nossas vidas. Amém? Amém. Então agora nós vamos exemplificar o que nós estamos falando com versículos bíblicos. Vamos ler em Salmos 51, 10. Vamos ler lá. Agora nós vamos ler bastante a Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, abra para nós, por favor. Salmo 51, do 10 ao 12. Lê para nós, pastor, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Amém. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. E só para fechar a parte do 12, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, né? Corpo, alma e espírito, falando tudo nesses versículos. Que a prosperidade do Senhor nos alcance em todas as áreas. Agora vamos para Gálatas, está marcado aí, 2:20. Vamos exemplificar essa prosperidade, o caminho, os princípios para nós termos mudança na mente e tomarmos posse da prosperidade plena do Senhor. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém? Então já não sou mais eu quem vive. Quem vive? Cristo. Então que a mente de Cristo, o mindset cristão venha sobre nós e a mente de Cristo possa operar nas nossas vidas. Pastora, como que é ter a mente de Cristo? Focado, determinado a cumprir o ID e o propósito que Deus tem para cada um de nós individualmente. Vamos ler em Deuteronômio 31:6. Lê para nós, pastor, por favor. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém. Esses versículos são para alimentar a sua mente focada nas coisas do alto. Amém? E para que você não se conforme com este século, como nós lemos no primeiro versículo de Romanos 12. Agora Filipenses 4:6-7, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Olha, a mente e as emoções estão totalmente interligadas. Se você está ansioso, sua alma está aflita, seus pensamentos ficam atordoados, você perde o foco. Então, que você consiga em Deus não estar ansioso, para que você não perca a sua mente de Cristo e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa reinar sobre nós, para que nós não possamos deixar que esse mundo venha nos corromper, venha roubar a paz, a alegria, a esperança e a fé. Amém? Vamos lá, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Por que eu estou alimentando esse tanto de versículo? Para alimentar a sua mente,
para trazer o mindset para você mudar a sua mente, para largar a sua mente, para você experimentar da prosperidade plena do Senhor em 2021. Amém? 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. De dia em dia. Então, olha, a mente tem que ser renovada, igual a fé. De fé em fé, de glória em glória. Na palavra do Senhor fala que existe uma constante luta entre carne e espírito. E a carne está focada aqui e aqui. Então, que nós possamos vencer essa batalha sempre em Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Por quê? Eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Obrigado, pastor Laura. Por quê? Porque nós, no meio da batalha da tribulação, permanecendo firme com a mente de Cristo, nós seremos inabaláveis, estamos semeando para colher na eternidade, em nome de Jesus, porque está sendo trabalhado em nós a fé e a esperança e a perseverança. Amém? Acima de toda comparação, verso 18 do 2 Coríntios 4. Não atendendo nós, atentando nós, obrigada, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos lá, penúltimo versículo. Antes, eu queria falar algo. Que a gente está falando sobre eternidade e eu lembrei algo que a gente estudou no CRAU e também no Habitudes, que eles falaram algo muito sério. A gente está falando de prosperidade e prosperidade puxa sucesso, né? E aí, ontem no treinamento, o treinador falou o seguinte: não adianta a pessoa ter sucesso e não ter sucessor. Qual que foi a diferença entre Moisés e Josué? Moisés treinou Josué. Josué não treinou ninguém, aí entrou na fase dos juízes, que cada um fazia o que estava na cabeça deles. Então é outra mudança da mente que nós temos que ter, e a gente viu muito isso também no CRAU, que a gente tem que se preocupar com as futuras gerações, o que nós estamos deixando, o legado que nós estamos deixando, inclusive dentro da nossa casa. Lá também deu o exemplo de um líder daí da África, não sei, que ele disse que ele ficava querendo, se preocupando em ganhar o país dele, depois ele viu que era muito inatingível, aí ele preocupou com a cidade dele, e ele viu que não dava conta, ele falou: antes eu tivesse mudado a mim mesmo, mindset, mudança da mente, para que a minha mudança mudasse a minha família, e daí sim, eu mudando a minha família, eu alcançaria todo o país, deixaria um legado. Então, que nós possamos preocupar em passar esse bastão, em deixar sucessores, em deixar o legado do Senhor. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá vendo que está interligado o obreiro aprovado, que não tem que ter vergonha, com saber manejar a palavra e a verdade? Já tem um tempo que eu estou refletindo sobre isso e hoje eu fechei essa ideia no estudo da palavra. Tem um versículo que eu oro muito, que fala sobre a gente buscar os tesouros encobertos e as riquezas sem medida. E eu defino para você o tesouro encoberto como conhecimento. Não é dinheiro. Quando Davi pediu para Salomão pedir algo a Deus, pediu para ele pedir o quê? Sabedoria, que está interligado com conhecimento. Porque a pessoa que tem sabedoria e conhecimento, ela consegue tudo. Se ela falir hoje, ela consegue alcançar o que ela perdeu. E eu tendo várias mentorias aí, eu tenho ouvido algo que é de fato. No Brasil, a maior desigualdade que tem não é financeira, é de conhecimento. E isso é bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, olha, quem maneja bem a palavra da verdade é visto como obreiro que não tem de se envergonhar.
Quantas pessoas só vão na igreja e não estudam a palavra do Senhor, não procuram se aprofundar? Aqui está a verdadeira fonte dos tesouros encobertos e as riquezas sem medida. Porque através do conhecimento e da sabedoria que vem do Senhor na mente de Cristo, que vai nos trazer a prosperidade plena no ano de 2021. Amém? Então, para nós fecharmos, Gênesis 26, 22 diz o seguinte: deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Mas antes disso acontecer, tem que haver um mindset, mudança na mente de Cristo nas nossas vidas, e que nós possamos estar disposto a cavar os poços de sabedoria e conhecimento que Deus tem, que através disso, que a prosperidade nos alcança em todas as áreas. Em nome de Jesus. Pastor, eu posso Amém? fazer só um complemento? Claro. Essa questão é tão interessante, essa parte de Isaac, em Gênesis, que Isaac tinha um propósito, ele tinha uma palavra, né, como a senhora colocou. E ele se viu, ele foi nessa palavra, nesse foco, mas era o processo. Ele passou por todo o processo, né? Os poços, depois se você tem curiosidade, leia em Gênesis, né? É maravilhoso. E assim, ele passou por um processo, ele teve decepções, ele teve lutas, ele teve tristezas, mas ele seguiu o foco dele. E no início de Gênesis 26, verso 22, ele coloca assim, ó, que a pastora só leu a parte B, coloca assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E é interessante assim, que a mudança da mente, quando ele partiu, falou assim: eu vou fazer, não vou desistiu, acontecer, né? Lembre-se, mantenha o foco, né? Eu lembrei do seu processo de que você tem feito aí, tem gravado no seu Instagram, dia a dia com Larissa, né? Foram já 100 e quantos dias, né? Foi a mudança na sua mente quando Deus... O diário de emagrecimento. Diário de emagrecimento. Deus te 120. deu aquilo, você falou: não, chega, eu não quero isso para minha vida. Hoje é 120 dias. Eu não quero isso para mim, eu vou montar aqui um processo para que eu possa alcançar o meu objetivo. E assim foram sucessivamente, algo acontecendo, e hoje você conquistou, você almejou aquilo já que você quis. Sim. Mas isso foi uma mudança na sua mente, você falou: eu vou fazer. Sim. Lógico que nesse período teve alegrias, teve decepções quando subiu na balança, essa balança está errada, é isso, mas aconteceu. Então, que nós possamos realmente falar assim: eu vou chegar até ali. Lembre-se sempre disso. A mudança de mente é o processo. O processo, ele é uma caminhada. Mas olhe para Deus, olhe para o seu objetivo, e o Espírito Santo de Deus vai te direcionar e te abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a prosperidade do Senhor alcance vocês, sua vida. Vocês ficam aqui, eu estou finalizando com vocês. Toda terça-feira tem vídeo novo. Porém, esse vai ser o último de dezembro, porque nós estaremos de férias. A gente merece descanso, porque a constância a gente sempre tem. Amém? Deus abençoe você e sua família. Um excelente Natal, um Feliz Natal para você. Com a paz de Cristo excede todo entendimento no seu lar. Eu te desafio a fazer a campanha. Se você estiver vendo na terça, ainda dá tempo de você entrar, que é até dia 3 de dezembro. Tchau, Deus abençoe. E vocês ficam aqui.